Hoje é dia 6 de junho de 2011, segunda-feira. Nessa segunda-feira, recebemos uma carta do engenheiro Pedro de Sá Filho, engenheiro da Prefeitura Municipal de Cubatão, com uma carta aberta aos servidores públicos de Cubatão. Por uma questão de justiça, por uma questão de viabilidade e pela importância que tem o depoimento e essa carta aberta aos servidores, e pela importância que tem essa carta ser assinada por uma pessoa íntegra, honesta, digna, de alto padrão de respeitabilidade entre os funcionários públicos municipais de Cubatão, a direção do Anacoluto Cubatão resolveu colocar essa carta em leitura no outubro como depoimento, como material válido para uma divulgação mais abrangente. Por isso, peço licença aos senhores para ler a carta em sua íntegra. Carta aos servidores públicos de Cubatão. Caros colegas, assim como vocês, continuo inconformado por não termos mais o convênio com a Unimed. Não tem sentido, após tantos anos, sermos forçados a trocar de médico ou pagar pelas consultas. Não dá para aceitar também que continuemos pagando o mesmo valor pela assistência médica e o número de médicos disponíveis tenha diminuído de aproximadamente 2.500 para perto de 40 médicos profissionais de saúde. Disposto a encontrar uma saída para essa situação, procurei membros do conselho que terminou o mandato do novo conselho e do atual superintendente da Caixa de Previdência dos Servidores Públicos de Cubatão. Busquei também informações sobre alternativas para retornar o atendimento no mínimo igual ao que dispunhamos. Fui procurar informações sobre a Unimed e sobre o desinteresse dos médicos em efetuar o credenciamento junto à Caixa de Previdência. Resumidamente, eis o que descobri. 1. A Unimed tem interesse em negociar a dívida existente e retomar o atendimento. Entretanto, é preciso verificar o resultado da auditoria que pretendia apurar eventuais falhas na cobrança efetuada. O retorno da Unimed também depende da confirmação da necessidade de licitação para a contratação. 2. Os médicos têm interesse em se credenciar junto à Caixa, desde que o valor da consulta seja reajustado. Atualmente, o valor por consulta é de R$ 33,60, estipulado pelo Conselho Administrativo, com base em critérios vinculados ao piso legal. Se o valor for corrigido para R$ 45 por consulta, o próprio Sindicato dos Médicos incentivaria o credenciamento e provavelmente mais de 80% dos médicos retornariam ao atendimento. 3. A Caixa tem gasto mais do que arrecada com saúde, porém o reajuste acima citado levaria uma despesa menor do que remunerar uma cooperativa, visto que sob a fatura de empresa cooperativa contratada incidem impostos e taxas administrativas, e a contratação direta aparentemente é vantajosa para os médicos e para a própria Caixa. Outra questão. 4. Outras questões deverão ser discutidas, como gestão própria ou terceirizada,
complemento do valor das consultas, reajuste de consultas de dentistas e psicólogos, uso consciente do convênio e ampla discussão com os servidores sobre a melhor forma de equacionar o problema e não adotar medidas unilaterais com prejuízo a nós mutuários. Não pretendo aqui responsabilizar quem quer que seja, e muito menos dizer que esse caminho é o único possível, mas sem dúvida precisaremos encontrar uma saída urgente para termos um atendimento que satisfaça as nossas necessidades. Convido a todos para atuarmos junto aos nossos conselheiros e em breve junto ao nosso superintendente, a fim de garantir no menor prazo possível o retorno dos médicos de nossa confiança. Um abraço. Pedro de Sá Filho, pedro.sa@uol.com.br, engenheiro, ramal Prefeitura Municipal 6304. A carta de Pedro de Sá Filho diz respeito ao descredenciamento da Unimed da Caixa dos Servidores Públicos Municipais de Cubatão. A Caixa de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cubatão tinha um contrato com a Unimed, que foi interrompido há algum tempo. Com esse interromper, o atendimento médico da Caixa de Previdência aos servidores municipais teve uma falta de continuidade. Os servidores municipais estão com dificuldade nessa área de atendimento médico e nada muda na parte de cobranças que a Caixa faz em Olerite. Então, Pedro de Sá Filho solta essa carta pública aos servidores municipais, conclamando a classe para junto a ele fazer pressão para que a Unimed volte a atender os mutuários da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão. Essa gravação é uma das primeiras que faremos com motivos que nos levem à maior divulgação das causas cubatenses e dos problemas que nossa cidade enfrenta. Vamos mudar um pouco a mentalidade. Vamos fazer um jornalismo mais consciente e mais responsável. Um jornalismo usando os veículos que a internet nos dá para transformarmos a notícia em algo sólido, em algo que atinja o maior número possível de pessoas e de leitores. O Anacoluto Cubatão vai voltar com matérias desse naipe, voltar com matérias dessa situação, voltar com matérias com esse gabarito, para que o povo de Cubatão saiba exatamente o que acontece em sua cidade, o que acontece entre o funcionalismo público e as suas mazelas dentro da Prefeitura Municipal de Cubatão e suas autarquias. A cidade de Cubatão precisa de uma voz ativa. A cidade de Cubatão precisa de uma defesa. E o Anacoluto Cubatão, com a humildade que lhe é peculiar, se coloca à disposição para ser o veículo de comunicação entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o povo em geral. Muito obrigado a todos e se despede por hora o Anacoluto Cubatão, prometendo voltar em breve, muito breve, podem ter certeza. Se despede Carlos Alberto Lopes, editor, proprietário do Anacoluto Cubatão.